o firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus, houve tarde de manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia, e Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Queridos, lamentavelmente nós não temos tempo para exaurir todas as riquezas que esse texto nos oferece. Esse primeiro momento é uma devocional expositiva. Nós temos como propósito refletir em Gênesis, versículo a versículo, de 10 a 15 minutos. E nesse texto que lemos, capítulo 1 de Gênesis, verso 3, até o verso 3 do capítulo 2, nós encontramos verdades sublimes. A primeira delas
é que há um Criador por trás de todas as coisas criadas. Sem um Criador, nada do que existe foi feito. E o que a criação revela é que esse Criador é absoluta e totalmente soberano, infinitamente poderoso. Do nada, Ele criou todas as coisas. O que Gênesis 1 nos revela a respeito desse Criador é que Ele possui uma mente infinitamente sábia. Ele conseguiu fazer cada coisa com beleza, com ordem, com decência, com equilíbrio, tudo coexistindo de forma harmoniosa, sem defeito e belo. Esse Criador, além de ser sábio, na verdade, como uma ramificação de sua sabedoria, ele possui uma mente infinitamente artística, porque ele cria tudo de modo diverso, bonito, coeso. Na medida que nós lemos Gênesis capítulo 1, a gente observa a repetição de algumas expressões. E uma das expressões que se repetem nesse texto exaustivamente é conforme a sua espécie. Então Deus coloca os cães. E dentro da espécie canina, há uma subespécie numerosa de raças. Deus coloca a espécie dos macacos. E dentro da espécie, há uma subespécie diversificada. Como a mente de Deus é artística, é bela, é infinita em conhecimento. O Salmo 19 nos mostra que toda a criação, os céus, proclamam a glória desse Deus. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 1, responde aquela pergunta: e as pessoas que nunca ouviram falar de Deus? Paulo diz, essa pergunta está errada, porque todas as pessoas ouviram falar de Deus. Quando nós saímos de casa pela manhã e contemplamos as obras que foram criadas, animais, plantas, céus, estrelas à noite, todas elas revelam que há um Deus de poder, cuja divindade é claramente manifestada por meio das coisas que foram criadas. Uma outra coisa que a gente observa na revelação de Gênesis capítulo 1 é a repetição da expressão que está no versículo 4, no versículo 10, no final do versículo 12, no final do versículo 18, no final do versículo 21, no final do versículo 25 e no meio do versículo 31. Versículo 4, e Deus viu que a luz era boa. Final do versículo 10, e Deus viu que isso era bom. Final do versículo 12, e Deus viu que isso era bom. Final do versículo 18, e Deus viu que isso era bom. Final do versículo 21, e Deus viu que isso era bom. Final do versículo 25, e Deus viu que isso era bom. Meio do versículo 31, e eis que era muito bom. A repetição exaustiva dessas expressões, depois de cada ato criador de Deus, ao término de cada dia da criação, revela que o propósito de Deus foi alcançado. Tudo aquilo que Deus intenta fazer, acontece. Tudo aquilo que Deus decreta, infalivelmente ocorrerá. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nenhum dos decretos de Deus caem por terra. Deus, em sua sabedoria, em seu eterno poder, em sua mente infinita, decreta que todas as coisas ocorram para a glória de seu nome. E quando Deus revela que tudo que foi criado era muito bom, Ele quer dizer que toda a criação está em harmonia com a sua natureza. A criação, embora marcada pelo pecado, ainda mantém traços da beleza, da harmonia, da glória de Deus. Portanto, a criação nos faz olhar e contemplar um Deus de inteligência inimagináveis, de beleza indescritível. Se a criação é bela, se a criação é muito boa, ela é apenas um reflexo daquilo que Deus é infinitamente em seu ser. Infinitamente sábio, infinitamente poderoso, infinitamente soberano, infinitamente rei, infinitamente belo, infinitamente criativo. Uma das manifestações da criatividade de Deus
se fazem presente nos versos 26 até o versículo 28, quando Deus cria aquilo que é completamente distinto de toda a sua criação, que é o ser humano. O ser humano não é homo sapiens, como a ciência quer nos fazer compreender. O ser humano não é a evolução de animais. O ser humano é um ser completamente distinto de toda a criação. Deus deu exclusividade à criação do homem e da mulher. Somente o homem e a mulher, em toda a criação, gozam da imagem e semelhança de Deus. Nenhum animal possui a imagem e semelhança de Deus. E o que caracteriza a imagem e semelhança de Deus no ser humano? O ser humano consegue amar porque Deus é amor. O ser humano possui senso de justiça porque Deus é justo. O ser humano possui senso de misericórdia, compaixão, porque Deus é misericordioso e compassivo. O ser humano é criativo, consegue produzir eletricidade, consegue produzir um aparelho que deixa um ambiente num dia de calor refrigerado. O ser humano consegue produzir um equipamento que amplifica o volume, e esse equipamento é sem fio. O ser humano consegue produzir um equipamento monitorado por satélites, orbitando a Terra. Esta criatividade, inteligência do ser humano revela a imagem e semelhança de Deus presentes em seu DNA, em sua formação. O ser humano, diferente dos outros animais, do restante da criação, não dos outros animais, porque o ser humano não é homo sapiens, o ser humano é imago Dei, criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, diferente de todos os animais criados, porque só ele é humano, possui um senso de espiritualidade. Existe em todo ser humano um vazio do tamanho de Deus. Só o ser humano possui este incômodo por algo pós-vida, algo além da realidade material. Só o ser humano possui essa angústia existencial, porque nós fomos criados para a eternidade. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, Além do Planeta Silencioso e diversos outros livros do século XX, especialmente naquele momento da Segunda Guerra Mundial, em sua infância ele se autoproclamou ateu. Ele começou a trabalhar em Oxford como professor assistente de Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Tolkien recebeu o título de o escritor mais inteligente do século XX. Tolkien começou a evangelizar C.S. Lewis, mostrando para C.S. Lewis que há uma realidade muito além daquilo que a gente enxerga. E que todas as histórias infantis, marcadas por fadas, gnomos, dragões, elas linkam a gente com realidades que são de fato as verdadeiras realidades. C.S. Lewis se converteu, professou a fé cristã e se tornou um grande defensor da fé cristã. E foi C.S. Lewis quem disse: olha, eu tenho certeza de que esse incômodo de que existe em mim, de que nada nesta vida pode me fazer infinitamente feliz, só tem uma explicação: é porque eu não fui feito para essa vida. Há um incômodo em todo ser humano que procura refletir de maneira séria sobre a sua vida. Eu não consigo ser plenamente satisfeito aqui. E a resposta é porque nós não fomos feitos para este mundo. Nós fomos feitos para um outro lar, que se manifestará, nós sabemos, completamente em Cristo Jesus. O ser humano, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, como o nosso tempo é muito curtinho na devocional, ele recebeu 3 privilégios de Deus. O privilégio que a gente pode chamar de mandato cultural. Deus disse: tenha domínio sobre as plantas, sobre os animais que voam, os animais que rastejam, os animais aquáticos. Deus deu ao homem o privilégio de construir história, desenvolver cultura.
Por isso que é lamentável que a pauta ecológica tenha sido roubada pelo Greenpeace. Algo tão vinculado ao paganismo. A pauta ecológica deveria ser uma pauta altamente cristã, porque Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar desse jardim de delícias que Ele plantou, que é o cosmos, a natureza. Deus deu ao homem aquilo que a gente pode chamar também de mandato social. Crescei, multiplicai, tenha filhos. Deus criou uma parceira para o homem. Uniu-o a ela, tornando-os uma só carne. O mandato social significa que o homem tem o privilégio de desenvolver um relacionamento tão íntimo que reflete o amor que Jesus tem pela igreja, que é o relacionamento do marido com sua esposa. O homem pode ter filhos, constituir família, desenvolver amizades. Esses relacionamentos fazem parte daquilo que a gente chama de mandato social. Com animais irracionais não existe isso. E por fim, Deus deu ao homem aquilo que a gente pode chamar de mandato espiritual. Quando nós olhamos o capítulo 2 de Gênesis, os 3 primeiros versículos, o texto diz que assim foram acabados os céus e a terra, e no 7º dia Deus descansou. Espera aí, Deus não é homem para se cansar. Deus não dormita, Deus não tira cochilo, Deus não se fadiga como a gente. Esta revelação de Gênesis 2, nos 3 primeiros versos, ela é absolutamente pedagógica. Deus está estabelecendo aqui o mandamento de guardar um dia depois de 6 trabalhados, para resetar seu corpo, resetar sua mente e comungar de espiritualidade saudável. O 7º dia é uma ordem de Deus para que nós tributamos louvor ao seu nome, rendamos glória à sua sabedoria, agradeçamos por todo o bem que Ele tem nos concedido. O 7º dia é uma dádiva que traz ao nosso coração descanso. É por isso que continuar em nossos afazeres no 7º dia é um atentado contra nós. Porque quem trabalha no 7º dia está dizendo, eu confio em mim para resolver os problemas. O futuro está em minhas mãos. E quando você confia em alguém tão frágil, que é pó, depois do pecado, inevitavelmente você será afligido pela preocupação. Agora, quando você para depois de 6 dias trabalhados, para desenvolver amizade, estar com sua família, desligar seu celular, desligar a TV, fazer uma caminhada, cultuar ao seu Deus, ler a palavra, tirar um cochilo, adorar ao seu Criador, você é relembrado que esse Deus, que do nada criou todas as coisas, que é soberano, sábio, cheio de glória, cujos planos não podem ser frustrados, cumprirá a vontade dele em sua vida. Foi Ele quem te trouxe até aqui, e é Ele quem te sustentará até o fim. Portanto, você deve trabalhar nos 6 dias que Ele te deu, mas descansar no 7º dia, para receber descanso na mente, descanso no corpo, descanso nas emoções e, acima de tudo, pregar o evangelho a si mesmo, de que você foi feito para um novo mundo, e é o seu Criador quem governa a sua vida. Amém?